Ainda é hoje. Isso foi minha porta fechando. Eu sei que isso é uma merda pra você que tá ouvindo, mas tô vindo pro meu quarto pra poder gravar e eu deliberadamente, né? Escolhi começar a gravar antes de entrar no quarto. Tô um pouquinho com medo, porque assim, né? Eu tô sozinho em casa. Como eu já tinha dito antes. Não sei se foi aqui ou se foi no. Eu tô assim, eu tô ofegante não é porque eu tô com medo, não é porque eu tô correndo em casa, não é nada disso, é só que eu tô sedentário. Mas eu tô com medo porque, assim, eu ouvi alguém chamar meu nome enquanto eu tava assistindo um vídeo, o meu vídeo. Tipo, eu entrei no meu canal porque agora eu decidi que eu vou postar essas coisas aqui no YouTube, então você já tá vendo no YouTube desde o primeiro episódio, mas eu decidi isso só agora. Tá ouvindo, né? E aí, eu tava assistindo, eu tipo abri o YouTube pra poder, sei lá, olhar pra ele, pro meu YouTube anterior, que é aquele que tem os vídeos de política, inclusive não olha, tá? Não assiste, eu tenho um pouquinho de vergonha deles, mas é só um pouquinho, não me arrependo de ter feito, né? Porque faz parte do meu processo de politização, mas é, como aquelas coisas que, tipo assim, você faz e aí depois você cresce e aí tem um pensamento um pouquinho diferente, mas já não. Tipo, não julgo 100%, mas também não concordo, sabe? Com tudo. Eu não sei, não consigo nem assistir. Aqueles negócios cringe que você não consegue assistir sua própria coisa que você fez. Que eu acho feio, acho esteticamente feio. Eu não tinha condição, mas eu pensava assim, vou entregar de qualquer jeito porque eu preciso falar, sabe? O conteúdo é mais importante do que a estética do conteúdo. E eu também deliberadamente escolhi que eu vou gravar esse podcast comendo. Porque eu tô com fome, eu não tinha comido nada ainda. Eu acordei, aí eu fiz um café, tomei um café e por isso eu acho que eu fiquei tão enérgico e fiquei com preguiça de comer. Não era nem preguiça também, porque eu pensei, vou comer um ovo. Só que eu não queria comer ovo de café da manhã, mas aí eu pensei, se eu tivesse alguma coisa em casa no momento, eu realmente comeria? Tipo, eu não tava afim, sabe, de comer nada. Pensei em fazer panqueca, pensei em fazer, mas também não tava afim de comer panqueca, não era nem só preguiça. Eu sei que isso é extremamente indelicado, incomoda uma pessoa comendo. Provavelmente, se eu for editar, não decidi ainda se eu vou editar essas coisas que eu tô falando. Acho que não. Porque a ideia é ser, tipo, menos trabalhoso possível, porque é pra mim conseguir fazer vários, né? É pra mim conseguir continuar fazendo. Então, se eu começar a colocar muito trabalho pra mim fazer, eu vou desistir porque eu sou preguiçoso. E aí, o que eu tava falando? Sim. Me incomodaria se eu fosse editar. Porque eu não gosto também de ouvir gente mastigando e tal. Mas eu vou. É porque eu queria continuar gravando, sabe? Eu queria aproveitar que eu tô nessa produtividade. Eu acho que é o café ainda, mas eu quero aproveitar. E aí eu tô gravando, entendeu? Eu tô afastando o microfone pra não ficar muito alto. Mas o que eu queria falar é que eu fiquei com medo, porque daí eu tava fazendo meu ovo. Eu faço sempre umas gororobas, sabe? Tipo, gosto muito de misturar tudo que eu tô vendo assim. Aí eu fui fazer ovo, não tinha cebola. Peguei, joguei azeite na panela, taquei o ovo. Aí eu pensei, tem um queijo velho ali. Vou pegar aquele queijo ali e colocar aqui. Aí peguei o queijo, olhei. E aí o ovo fritando, eu pensei, vou colocar um hambúrguer. Coloquei um hambúrguer por cima do ovo.
a panela ela já não tem mais aderência, ela não tem mais aquele negocinho de baixo de tanto passar, né, faca e essas coisas. E aí ela já, também já faz tempo que tá aí, a tadinha já trabalhou muito. E aí, mais uma vez aquele negócio, né, da tecnologia de se tornar obsoleto e tal, não sei se tem como fazer uma panela antiaderente que dure pra vida toda. Mas se deve dar pra fazer celular que dure mais, deve dar pra fazer panela antiaderente que dure muito mais, né? Eu acho que no fim das contas é tudo sobre isso. E, e aí tava fritando, beleza, e aí eu assistindo o vídeo, enquanto. Assistindo não, né? Só ouvindo o vídeo. Depois que eu já coloquei tudo, tava ali mexendo pra não ficar grudando, porque a panela não tem mais aderência, então fica aquela caca, né? E aí eu ouvi. Primeiro eu ouvi, tipo, carro, né? E tudo bem, pode ser tudo minha mente, né? Mas é o que importa no fim das contas, é a minha mente. Primeiro o carro e tal, depois, tipo, primeiro foi uma batida, porque eu acho que é a caixa d'água, quando ela muda de temperatura, eu não sei se é quando aquece ou quando esfria, que o plástico dilata, e aí a caixa d'água faz um barulho. Não sei se você já ouviu esse barulho, mas tá aí, o Matheus também é conhecimento. Tirei do Butico essa informação também, mas sei lá, acho que meu pai já me contou isso e aí eu acredito. E, né, com vivência você vai. Foda-se, só replica conhecimento, que pode ser mentira ou não. E aí, pode ter sido que seja esse barulho, e aí eu ouvi esse barulho, pum, não sei o que. Aí eu fui olhar se não tinha alguma porta de carro batendo, porque como eu tô sozinho em casa e eu moro no sítio, é um medo ocorrente, né? Recorrente, sei lá qual que é a palavra que eu queria usar. Mas pode ser as duas ou nenhuma. E aí, fui, olhei pro portão, nada, voltei a fazer meu ovo. Aí, ouvi carro, fui, olhei no portão, nada, voltei a fazer meu ovo. E aí, assistindo o vídeo, eu ouvi lá longe, sabe? Um Matheus. E aí, eu pensei, pode ser meu irmão, né? Mas pode ter sido do vídeo, não fiquei pensando nisso, mas como quando a gente está no medo, a gente já fica com a mente, né, mais suscetível a esse tipo de coisa, a gente ouve as coisas e interpreta como outras coisas. Eu simplesmente abraço esse medo, vou lá, né, olho mais uma vez no portão, não tem nada, e aí eu volto, eu falei, não, 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 nope, nope. E aí tranquei a porta, tranquei todas as portas, que tava tudo aberto até então. Deixei só as janelas abertas. E aí eu ia gravar continuar gravando lá na varanda, onde eu comecei a gravar. Mas aí eu falei, já tô com medo, né? Vou pro meu quarto, que é onde eu sinto confiança, como se alguém invadir minha casa e eu estivesse no meu quarto, não fosse acontecer nada comigo. E ninguém vai invadir minha casa de verdade, sabe? Ninguém chega aqui. É um medo que meus pais têm, que às vezes eu até zoo eles, mas eu tenho medo também. Mas ninguém chega aqui, é tipo a última casa, sabe? Subindo. E aí, tipo assim, só chega aqui quem sabe que tem essa casa, porque o mato, ele lá embaixo, na estrada, ele fecha a rua e aí, tipo, fica difícil de chegar. Eu vou terminar de comer e aí depois eu volto. Bom, voltei. Eu acho que esse vai ser sobre religião. Porque assim, eu sou um bandista. Fico falando para as pessoas que sou macumbeiro, porque é como todo mundo conhece. O meu círculo social, né? Como todo mundo conhece. E aí, o que é macumba? Macumba é um instrumento. Macumba é um batuque, o primo do atabaque, até onde eu saiba. E fazer macumba, na verdade, tipo assim, do sentido da palavra e tal, estaria errado, a não ser que você fosse a pessoa que costura o couro ali na madeira e tal, porque a macumba seria esse instrumento. Mas ficou conhecido por causa da
sei lá, pessoas de fora olhava e tal e, tipo, chamava de fazer macumba. Não sei como surgiu esse termo, né? Difícil de dizer. Eu acho que qualquer pessoa que fala que foi assim também é meio complicado. Porque aí você tem que ler, tem que conhecer a história e até sobre ler também é meio difícil de, tipo... Rotei. Esse foi imperceptível, né? Mas... É, tipo, quem escreve a história, sabe? Geralmente é a pessoa que venceu pra contar a história. Tipo, não sei como que você acha a história do povo oprimido, entende? Tipo, a pessoa que... Primeira pessoa que foi vista fazendo uma gira e aí o cara de fora foi e falou que aquilo era macumba. Tipo, onde que eu acho a história da pessoa que tava fazendo a macumba, entendeu? Tipo, hoje um cara veio aqui e falou que eu tava fazendo macumba, quando na verdade eu tava fazendo um trabalho, sabe? Tipo, eu não sei onde que encontra essa história. Tipo, não sei se isso é famoso, se quanto isso acontece na história real. Tipo, alguém escreveu? Tá escrito em algum lugar? E se tiver, bem, não deve ser difícil de achar, né? E, e é isso, eu acho que aconteceu primeiro lá fora, né? Por mais que seja uma palavra que soe como, sei lá, parece brasileira, macumba, não é difícil da gente falar. Tem várias palavras, né? Não são necessariamente brasileiras, mas enfim. O que eu ia falar sobre macumba, eu acho que eu vou contar um pouquinho do que eu sei, do que eu conheço. E de como eu começo essa história é com o meu medo, né? Que eu sempre falo que eu quero muito, eu tô em desenvolvimento, eu tô a fim de ser uma pessoa sensível em questões espirituais, mas eu tenho medo, sabe? E eu acho que faz parte, eu acho que não. Meu medo não é maior do que a minha coragem de querer de fato isso. Então é por isso que todas as vezes eu vou lá e olho, sabe? Toda vez que eu ouço um barulho, eu levanto, eu vou ver, eu vou procuro e tal. E não é porque eu não sei se isso é. Eu não sei que bicho que é isso, mas é um pássaro. Teve um pássaro aqui que cantou perto da minha janela, enfim. Toda vez que eu ouço um barulho eu vou, efetivamente eu procuro, sabe? Não é que eu quero ver aquilo, né? Ver tipo, se é um espírito, eu vou lá olhar o espírito, não é isso. Mas eu quero ir e ver que não é, entende? Tipo, porque eventualmente, se eu ver que eu vi, entendeu? Mas todas as vezes eu vou lá pra confrontar do tipo, realmente não é. E aí, eu me distraio muito, assim, com o barulho. Então eu vou parar bastante agora, porque eu tô longe, tipo... Agora eu tô no meu quarto, e aí a acústica que eu tô ouvindo aqui tipo, eu ouço minha própria voz, aqui é menos barulho do que lá fora. Lá fora, como é muito barulho, você não presta atenção em um barulho só. Só que aqui dentro, tipo, enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo alguns barulhos de pássaros e tal, só que tem barulho que se destaca. E quando o barulho se destaca, eu presto atenção no barulho. E aí eu paro pra poder ouvir. Não sei se tem a ver com isso também, mas é isso. Toda vez alguma coisa que me chama atenção, eu vou lá atrás. Não sei se é muito curiosidade, sim, mas é interesse, né? Não sei, de repente. É que eu comi, bebi água, enfim, não vou ficar dando desculpa pra arroto. Acho que arroto tinha que ser assim, decretado lei que arrotar né? É de direito do ser humano, né? Pela liberdade de expressão do arroto. Monarquia. E aí, por mais que eu queira muito, assim, é um processo lento, é um caminho, né, a ser percorrido. E eu não sei o quanto que eu vou adiante e quanto eu volto pra trás, sabe? Porque eu não quero ser vegano, eu não quero nunca mais beber na vida, eu não quero
praticar exercício físico diariamente ou, tipo, muito, sabe? Sabendo que essas coisas são importantes para minha vida física. Mas que de certa forma, em algum nível, também alimentam essa espiritualidade, sabe? Porque tem teorias, né? Tem o que eu penso de religião é que ela sempre é um bagulho assim. A pessoa que fala, né? Que entende, ela passou pelo filtro dela ali o entendimento da vida. E aí ela fala o que ela entende da religião, tanto que é o que eu tô fazendo agora. Só que passou por ela, entendeu? Passou pelo filtro dela. E aí não é mais puro, sabe? Já tá contaminado pela pessoa. E eu entendo e acredito que a religião seja muito íntimo, extremamente íntimo. Então, por mais que eu ouça muitas pessoas falando de suas experiências, eu gosto de acreditar que a minha relação com a religião vai ser minha relação com a religião, entende? Tipo, eu vou experimentar a espiritualidade quando eu entrar em contato com a espiritualidade. E não através de livros e teorias que vão me mostrar o que é a espiritualidade. Porque eu sei qual é a minha sensibilidade, eu sei o que é entrar em contato com esse plano, seja lá o que é, e esse é o ponto. Ninguém sabe, entende? E quem fala que sabe, tá passando pelo filtro da pessoa. Então eu não consigo confiar em ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo. E repare que eu falei nesse mundo, para poder falar o que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo e ponto, entendeu? Eu gosto, né, de ouvir muita coisa, eu gosto de entender o outro e respeito, né, o outro. Mas não é uma coisa que eu levo pra mim, não é como eu vejo, entende? Eu não sei o que eu penso de reencarnação, não sei o que eu penso de vida pós-morte, eu não sei o que eu penso de outro plano, entende? Pra mim, toda vez que eu vou conversar, pra mim vai ser uma coisa diferente. Eu vou falar que acredito em uma coisa e na verdade eu acredito em outra. Toda vez eu me pego falando com pessoas e eu falo daquilo que eu acredito, entre aspas, só que na verdade eu não acredito naquilo. Eu não acredito em nada daquilo. Às vezes eu tô falando assim e eu falo, gente, eu nem acredito nisso, mas eu vou continuar falando pra mim trazer aqui alguma coisa, entendeu? Porque a pessoa, ela tá ali e eu tô dando um contraponto. E eu adoro dar contraponto. Quem me conhece sabe. Quem me conhece. Mano, você não sabe como eu tenho essa fala como pejorativa hoje em dia. Quem me conhece sabe. É triste, né? É triste essa fala. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. O que eu tô dizendo é que eu gosto bastante de ouvir outras pessoas e como as outras pessoas veem aquilo que elas veem. Tipo, conhecer o íntimo da pessoa, porque eu falei que a religião é, né, a relação ali que a pessoa tem com o espiritual. E eu gosto de conhecer as pessoas, e isso é parte das pessoas, né? Eu acho que por mais que eu digo que seja o íntimo, mas pra muita gente é muito melhor falar da religião do que, sei lá, da relação que tem com a família, que pra mim é muito mais superficial do que essa questão da religião, entende? Não é que é superficial, logo é simples. Não, é complexa. Mas a pessoa com a religião, com o espírito, com a espiritualidade, é muito mais íntimo do que o outro. Eu acho que eu repeti exatamente o que eu falei. Mas, enfim. E aí, nessa de conhecer pessoas, eu quero conhecer tudo. Eu gosto de conhecer o universo, sabe? Eu tenho um interesse imenso pelo universo. A minha frustração enquanto ser humano é saber que eu não vou viver para ver mais do universo que a gente vive. Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero conhecer o máximo de universos possíveis, que são as pessoas com quem eu vou trocar ideia, entende? É nisso que eu sou apaixonado. Por isso que eu vejo assim, que tipo, amor, você não precisa ficar preocupada, se você estiver ouvindo, você nunca vai precisar ficar preocupada com traição, entende? Porque pra mim a vida ela tem muito mais graça nas conversas, ela, tipo assim,
a trocação de ideias é uma coisa muito mais interessante do que o contato físico, o beijo, o sexo. Pra mim é muito mais interessante e, e prazeroso você sentar na frente de uma pessoa, trocar uma ideia, beber uma breja ou, sei lá, não beber, ficar tomando um chá, um café. Porque isso acontece com todo mundo, sabe? Tipo, o sexo, o beijo, ele acontece ali com uma pessoa, né? E você, na monogamia, você foca nisso, em ficar ali vocês dois e ser fiel. Mas a conversa, a relação com outras pessoas, e tipo assim, não é falando, que horrível que é a monogamia, não é isso, né? Hoje em dia eu já sou extremamente assim, adepto. Não julgo ainda a poligamia, ainda acho também que é muito interessante, mas não vou experimentar mais nessa vida. Já tô feliz já. Eu espero viver o resto da minha vida com a minha namorada. Por enquanto namorada, daqui a pouco noivo, depois mulher e depois espero que uma dos meus filhos, se ela quiser ter filho e adotar, se quiser também, eu quero adotar. Mas a questão é, quando se trata de relação nesse sentido, você tá ali conhecendo muito, extremamente demais uma pessoa. Mas tem outras, sabe? Pessoas pra você conhecer e não é pra ficar, pra beijar, pra transar, não é isso. É pra conhecer a mente, sabe? Se relacionar com a pessoa e conhecer outras questões. Por isso que eu falo que não precisa se preocupar com traição. Tipo, acho que pra mim, enquanto pessoa, eu não tô falando, tipo, eu não sou também a pessoa que julga pra caralho a pessoa que trai, sabe? É, eu acho que eu já falei disso em algum outro momento da minha vida com alguém, mas é uma opinião relativamente impopular e provavelmente julgável, sabe? Questão polêmica. Mas eu acho que a sociedade coloca a monogamia como extremamente é a única forma de se viver e tal. E eu não tô falando disso da minha cabeça, isso é questão de estudo, isso é uma questão de você entender que a gente foi colonizado por europeus e que eles impuseram a forma de viver deles, como a puritana, a bonita, o resto é selvagem, e quando na verdade as outras formas de relações pessoais foram simplesmente ignoradas e esquecidas. Por isso que existe, inclusive, patriarcado e machismo e homofobia, e porque até então uma questão de relações, por exemplo, eu ouvi da Rita Von Hunt falando no programa do Rafinha Bastos, eu gosto muito dessa história, de que o primeiro caso de transfobia, por exemplo, é na a hora que os portugueses chegam e colocam um índio que estava vestido de roupas estereotipicamente femininas, e aí os portugueses chegam e colocam esse índio que estava tipo vestido de mulher numa boca de um canhão lá, explode o índio para poder usar de exemplo e falar, tipo, acabou a putaria de vocês, entende? Que é essa de olhar para a relação homossexual ou uma pessoa transgênero ou transexual que ela tá sendo pecaminosa é uma questão eurocêntrica. E a gente simplesmente vive isso, entende? E faz parte do meu radicalismo também ser contra isso, entende? Tipo, se eu olhar para a monogamia e falar que é o único jeito de se viver e que o resto tá errado, eu tô sendo hipócrita, porque eu acho que faz parte do meu ódio anti-imperialista ser contra isso também, entende? Não dá para ser a favor de pautas LGBTQIA+, e ser contra todas as questões, tendo em vista que isso vem daí. E eu não sei se fui muito claro, mas eu não vou entrar muito nesse mérito porque não é nem que eu não quero ser cancelado, mas eu não quero falar algo que seja extremamente. Como que fala?
agressivo contra alguém à toa, entende? Tipo, não, por ignorância minha, por não ter conhecimento. Então, as coisas que eu falei aqui, eu já acho que eu posso ter falado alguma merda. Mas não tem problema porque eu gosto de aprender. Então, se você acha que eu falei merda, por favor, me ensina e eu vou mudar de opinião na hora. Se você me ensinar e me convencer de que eu tô errado, eu espero que me convença, entende? Porque eu falei no primeiro episódio, eu gosto de aprender pra sempre e quero aprender pra sempre. E eu não vou nem falar de cancelamento. Ai, ai. Mas o que eu ia falar sobre a opinião polêmica que eu tenho é que, tipo, a pessoa que trai, ela tá sendo extremamente pressionada pela sociedade para viver com uma pessoa. É um dos casos, não é que eu tô falando que, tipo, todo mundo que trai tá certo. Mas eu vejo também, em alguns casos, que a sociedade coloca como a única opção possível a pessoa ter um relacionamento com uma pessoa e que no íntimo dela ela vai se esconder para poder ter relações com outras pessoas porque ela não consegue entrar de acordo com a sociedade. Isso fazendo um paralelo com, por exemplo, o pai de família que na verdade está reprimindo a homossexualidade dele porque a sociedade colocou, impôs que ele fosse o homem que vai prover e não sei o quê, e aí ele tem a mulher dele, mas ele trai a mulher dele com homossexuais ou com, sei lá, as mais diversas, seja lá o interesse real da pessoa, que ela na verdade acabou entrando ali ela foi colocada naquela posição de ser o homem heterossexual e viril e não sei o quê. E aí, no íntimo dele, na verdade, ele não queria ser essa pessoa, sabe? E aí a gente tem, depois você corre aí na história 500 anos, e aí a gente tem o país que mais mata pessoas trans no mundo, eu acho, né? Não sei. É o que eu ouço bastante falarem, e aí eu repito, né? Mas é isso, é sobre conscientização, eu acho que tem tudo a ver com religião também, por mais que mas eu viajei no final para falar de outras coisas? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com religião, porque na questão da colonização, por exemplo, a gente perdeu muita herança. E para mim, religião é herança. Para mim, religião é essa religação, que é religião, né? Se religar, tá relacionado com o espiritual, que está relacionado com a não é tradicionalidade, é com a herança, com a, não vou lembrar, não vou saber falar o que eu tô querendo falar, mas eu falei o que eu quis falar, né? Mas é sobre isso. É voltar às raízes e se radicalizar. Ai, ai. De onde eu tirei essa ideia, né? Podia estar fazendo qualquer coisa hoje. Eu tô feliz. Eu tô feliz. E vamos continuar. Até daqui a pouquinho.